Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que está sempre ligado, acompanhando aí as notícias, informações, polêmicas, opiniões aqui na programação da sua TV Arapuã, principalmente na parte ali da programação jornalística. No programa de hoje eu vou mergulhar um pouco mais dessa eleição, ao lado da eleição para prefeito e vereador, nessa disputa acirradíssima entre os advogados aqui da Paraíba para compor a lista sexta que vai servir para a indicação do próximo desembargador do 5º Constitucional, do Tribunal de Justiça da Paraíba. E tomei o entrevistado o advogado Francisco Fidelis, que está nessa disputa, inclusive a eleição no dia 18 de setembro. Então, você vai bater um papo aqui com ele sobre essa disputa e a visão que ele está tendo aí dessa eleição dentro da OAB para desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Mas como a gente está acompanhando as eleições para prefeito, vamos começar o programa de hoje, Cacau, passando aqui a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Estão nessa disputa, a nossa equipe está nas ruas acompanhando aí os candidatos na disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. Os candidatos a prefeito de João Pessoa divulgaram a agenda de campanha desta quinta-feira, dia 5 de setembro. O movimento político será intenso. O candidato a prefeito Cícero Lucena, do PP, fará caminhada no bairro do Cristo às 16h30. Em seguida, a partir das 17 horas, tem o evento Onda Azul com a militância, com adesivaço e bandeiraço. Já às 19 horas, Cícero Lucena tem reunião com lideranças, apoiadores e vereadores aliados. O candidato a prefeito Luciano Cartacho, do PT, inicia a tarde com caminhada e uma caravana no bairro do Valentina. Já à noite, o candidato participará de uma sabatina Farol do Desenvolvimento. O candidato a prefeito Marcelo Queiroga, do PL, teve reunião com entidades religiosas pela manhã, mas agora à tarde, a partir das 14 horas, Marcelo participa de atividades no centro da cidade. Às 7 horas da noite até às 22 horas, ele tem atividades com candidatos a vereadores. Já o candidato a prefeito Rui Carneiro, do Podemos, às 16 horas tem gravação de guia eleitoral. Às 16h20, o candidato participa de caminhada na comunidade do S e no bairro do Roger. Já às 8 horas da noite, Rui Carneiro fará reunião com apoiadores. O candidato a prefeito Camilo Duarte, do PCO, a produção não teve acesso à agenda do candidato. E o candidato Yuri Ezequiel, do UP, não divulgou até o momento a agenda política para esta quinta-feira. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. Napoleão de Castro, Napoleão, muito boa tarde. Como é que tá Brasília aí? Qual é a agenda da capital federal nessa semana, nessa quinta-feira, Napoleão? Um abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador. Nesta quinta-feira, 5 de setembro, a gente volta de Brasília, Congresso Nacional. Solenidade ontem no Palácio do Planalto e a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país, o IDEB, divulgados ontem pelo governo federal. E nesta quinta-feira, a reportagem em Brasília destaca os números divulgados ontem pelo governo federal em solenidade no Palácio do Planalto, com o ministro da Educação, presidente Lula, e vários dirigentes de escolas no país em relação aos números da pesquisa do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país. Os índices de desenvolvimento divulgados nacionalmente ontem em todo o país alcançou 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, atingindo a meta nacional estabelecida pelo indicador no período 2007 a 2021. Esse é o mais importante indicador educacional da educação básica no nosso país. 21 escolas públicas tiraram nota 10 nos anos iniciais do ensino fundamental, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país, e todas estão localizadas no Nordeste. Das escolas nota 10 no IDEB, 15 estão no Ceará, 5 em Alagoas e 1 em Pernambuco.
Na solenidade, o presidente Lula chamou a atenção principalmente para que esse exemplo das escolas nota 10 possa ser um reflexo para o crescimento das outras escolas. Agora nós temos a tarefa de pegar o que acontece de fato dentro de uma escola como a de vocês, que motiva vocês virarem nota 10. E o que acontece nas escolas de vocês, nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas desse país, em todas. Pois é, esse é o pensamento do presidente Lula, que isso possa refletir, né, nas demais escolas em nível de Brasil e também para nós, né, aí na Paraíba, já que nessa relação dos vencedores, dos 10 melhores, todos do Nordeste, nós não tivemos nenhuma escola do nosso estado da Paraíba. Ontem, o pré-candidato à presidência da Câmara, o deputado Hugo Mota, republicanos do nosso estado, esteve em audiência com o presidente Lula. Puderam conversar por mais de 40 minutos, uma conversa muito franca, muito aberta, muito informal, mas com questionamentos, né? O presidente Lula falou da questão da juventude de Hugo Mota, mas ele disse estar preparado. Falou da ligação de Hugo, à época, com Eduardo Cunha, que foi quem colocou para frente o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Hugo foi muito enfático, firme, disse que foi fiel a quem lhe deu exatamente apoio na sua chegada aqui em Brasília, que foi o deputado Eduardo Cunha, e que em determinados momentos questionou o próprio Cunha a respeito do processo de impeachment, que ele não concordava por conta exatamente de entender que isso no futuro seria inclusive uma espécie de tiro no pé para o próprio Eduardo Cunha, e a história mostrou isso ao longo do tempo. Ele também, que já esteve com Jair Bolsonaro, e que, como se observa, está circulando em todas as correntes políticas em nível de Congresso Nacional. É o sertanejo de Patos, o nosso paraibano Hugo Mota, que certamente deverá chegar em 1º de fevereiro à presidência da Câmara Federal. De Brasília, Napoleão de Castro. Tá aí, uma das eleições também extremamente ali assediadas no Brasil como um todo, porque se trata aí da presidência da Câmara dos Deputados, e aí tem esse deputado federal, Hugo Mota, que teve com o presidente Lula, teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro também, fechando ali todos os blocos partidários na Câmara para poder ser alçado aí ao cargo de presidente da Câmara Federal, segundo nome, né, após o presidente da República aí na nação do Brasil. Bom, mas tem uma eleição, essa eleição é só para o próximo ano, viu? É só no início de 2025, só para fevereiro de 2025. Mas tem uma eleição que é na próxima, daqui a pouco, 2 semanas, que é uma eleição que também está extremamente acirrada aqui na Paraíba, dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a eleição para composição dentro da ordem da lista sextupla, que de lá sairá aí um nome indicado para desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Você lembra e sabe que o Tribunal de Justiça está abrindo 7 novas vagas, uma delas é da OAB e tem 22 candidatos concorrendo aí a essa possibilidade de ser o escolhido da OAB. Um deles está aqui comigo hoje, é o advogado aqui, Francisco Fidelis, vai contar um pouco da história dele e o que é que ele pretende aí, como é que ele está conduzindo-se nessa eleição para desembargador do Tribunal de Justiça. Doutor Francisco Fidelis, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, obrigado pela sua presença no Rede Verdade na tarde dessa quinta. Muito boa tarde, a honra é toda minha, muito obrigado pelo convite. Sempre quis participar desse programa, sou um telespectador assíduo e um fã seu também, saiba disso. Muito obrigado. Doutor Fidelis, para a gente ter aqui uma noção do paraibano, do advogado, da advogada que ainda não lhe conhece, um pouco mais do detalhe da sua história, como é que foi sua entrada aí, seu pé no direito, na sua entrada, você sempre traçou isso para você na advocacia e qual é o ramo que você hoje, na verdade, milita? Bom, vamos lá, eu sou o primeiro da minha família, da área jurídica, né? E aí quando eu fiz vestibular para direito, eu sempre pensei em advogar, sempre foi, digamos assim, uma vocação, né, que me chamava para essa atividade. E aí no começo da minha jornada profissional, eu advogava em conjuntos habitacionais. A gente advogava a tese do seguro habitacional, a gente reclamava judicialmente contra a seguradora vícios construtivos em casos de conjuntos habitacionais, né? E aí a vida foi levando a gente por outros caminhos e hoje eu digo que sou um advogado eleitoralista, né? A grande parte hoje da minha atuação
é na área eleitoral. Quanto tempo a gente está falando isso, assim, de exercício advocatício? De exercício advocatício, 15 anos. 15 anos já. 15 anos, Lá no comecinho da minha jornada profissional, eu fui servidor do Tribunal de Justiça, né? Eu fui servidor do Tribunal de Justiça por 2 anos, cheguei a ser assessor da presidência lá no tribunal. Já, inclusive, com essa vivência, a experiência do funcionamento lá do próprio Tribunal de Justiça, e hoje você volta para essa disputa para desembargador do TJ da Paraíba. Então, nesses 15 anos, você tem a condição e a capacidade de fazer uma análise sobre os desafios da vida de um advogado no dia a dia, enfim, na operação do direito aqui no Estado? Sem dúvida. Inclusive, eu prego por onde passo que um dos principais predicados, né, para que seja escolhido o nosso representante, que o cargo de representação, eu acredito ser assim, o cargo de representante da advocacia no Tribunal de Justiça é de que esse candidato ele seja um advogado militante, que ele viva da advocacia. Você acha que esse é um critério que deve ser fundamental para esse debate? Sim, o primeiro critério, o principal, né, que ele seja um advogado militante. Porque só o advogado militante, Luiz, só aquele que calça as sandálias da advocacia, só aquele que sabe quais são as nossas reais dificuldades, sabe quando os nossos honorários são aviltados, a dor que isso nos aflige e, por que não dizer, as nossas felicidades também, pode se arvorar no direito de se colocar na condição de ser um representante de todos da classe. Bom, nesse sentido, aí eu lhe pergunto, quais são, assim, tem sempre a curiosidade nossa, você está nessa campanha, junto com outros 20, né, nomes nessa disputa, o que é que Francisco Fidelis, quando senta com um advogado, com uma advogada, num escritório, qual é o que é que se compromete, o que é que se promete para advogados, um representante da OAB dentro ali do pleno do Tribunal de Justiça? Meu compromisso com a classe e com a advocacia é de não esquecer de onde eu vim, é não esquecer quem eu sou, né? Recentemente, em um tribunal, eu não vou declinar do nome, eu vi um desembargador vindo do 5º, fazendo uma defesa enfática num julgamento, fazendo uma defesa enfática de pagamento de honorários. E aí, à época, era janeiro, fevereiro, nem se falava de criação da vaga do 5º, eu fui ao gabinete dele para parabenizá-lo pela postura, né? E para agradecer por se manter advogado até hoje. E falei para ele que era muito bonito de ver que ele tinha vestido a toga, mas é que a toga não tinha um vestido. Isso é conceitual, isso é muito importante, porque a gente não pode esquecer que esse cargo de magistratura é da magistratura, sem dúvida, mas é um cargo de representatividade da classe, da advocacia. Não é representação da OAB, que aí tem seu presidente, mas é um cargo de representação da classe da advocacia. E aí você está falando de honorários, citando esse caso em relação a isso, mas existem todas as outras prerrogativas da advocacia que devem ser defendidas e que muitas vezes o Poder Judiciário tem passado por cima. Você vê, isso também é uma necessidade, não só do indicado pelo 5º, mas do Judiciário como um todo, de entender as prerrogativas, tanto do ponto de vista de sustentação oral, de respeito nas audiências, enfim. E você acha que é uma necessidade de fazer esse debate também? Sem dúvida nenhuma, existe aquele jargão de que a palavra comove e o exemplo arrasta, né? E aí eu coloco o meu nome à disposição da classe para ser um representante da classe como membro do Tribunal de Justiça para exatamente isso, para dar o exemplo, né? Através do meu exemplo, respeitando as prerrogativas, respeitando o sagrado direito aos honorários do advogado e da advogada, para só assim poder cobrar também dos meus pares e dos magistrados também do 1º grau que essa atitude seja replicada, né? A advocacia merece o respeito, né, que lhe é devido. A advocacia, pelo texto constitucional, é indispensável à administração da justiça, né? Então é um ator processual absolutamente importante nesse processo. E se me permite, Luiz, inclusive pensando nisso, na semana passada, só me engano, no começo agora dessa semana, apresentamos ao presidente Aisson, o presidente da OAB? Sim, o presidente da OAB, né, a doutora Cristina Alves Moreira e eu, apresentamos a ele uma proposta de projeto de lei para que ele encaminhe para o Poder Judiciário, e vou explicar o porquê, para permitir que em ações que se discutam unicamente honorários, em ações de cobrança ou em execuções, ou seja, onde o advogado é parte, que ele vai discutir seus honorários, que ele não recolha as custas iniciais no começo do processo, mas que ele deixe isso para o final para a sucumbência. Porque, entenda, se somos os atores processuais, se somos essenciais à administração da justiça, muitas vezes o recolhimento das custas iniciais para discutir nossa verba alimentar, que são os honorários, causa um empecilho, um entrave para que tenhamos acesso à justiça. Então fizemos esse requerimento e, salvo engano, o presidente Arthur tinha se comprometido conosco
de quem enviaria esse projeto de lei ao Tribunal de Justiça. Interessante debate. Bom, existe um debate que não para, sobretudo aqui na Paraíba, que é a história do alto valor das custas judiciais aqui no Estado. E tem-se a impressão que, enquanto advogado, se defende a redução das custas. Passando para o outro lado do balcão, esse debate já não é um debate tão interessante para quem já está lá, naturalmente, integrado dentro do sistema do judiciário. Que debate você faz em relação à questão das custas judiciais aqui na Paraíba? Essa foi uma excelente pergunta e eu venho falando sobre isso por onde passo. Inicialmente, eu gosto de dizer que o meu compromisso é de manter-me essencialmente advogado, né? Sempre, o olhar sempre voltado à advocacia para pautas políticas e administrativas que digam interesse à classe, à advocacia. As custas processuais na Paraíba são uma das mais altas do Brasil, certo? Em um passado não tão remoto, o Tribunal de Justiça se viu, né, em uma dificuldade financeira, né, orçamentária, e criou-se uma política que acabou virando uma verdadeira cultura de indeferimento e gratuidade de justiça. É verdade que, no passado, o deferimento da gratuidade de justiça era um benefício dado a tudo e a todos, né, indistintamente. Mas aí começou-se a analisar isso por uma questão de autopreservação institucional. Mas eu posso lhe dizer, porque eu conheço da matéria, eu fui assessor da presidência, repito, conheço bem o orçamento do Tribunal de Justiça, e eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvidas, que hoje o Tribunal de Justiça tem uma saúde financeira muito favorável. Não vou prometer, porque eu não sou de jogar palavras ao vento, palavras vãs, até porque a advocacia é um eleitorado extremamente qualificado, concorda comigo? Então eu não vou estar mentindo e dizer que a partir do momento que eu sentar na cadeira, eu vou defender a redução das custas imediatamente. Não é bem assim. O cargo não é de executivo. Eu não posso nem fazer proposta, porque quem propõe sugere executar. O cargo é de membro. Mas por conhecer bem o orçamento, por conhecer também a realidade da advocacia, porque eu vivo dela, eu posso ter legitimidade e conhecimento de causa para sentar para conversar sobre isso. O que a gente pode fazer no curto e médio prazo, é discutir talvez um parcelamento maior das custas, a própria lei processual permite, ou de que jogue essas custas processuais para o final do processo. Mas eu defendo, pelo menos inicialmente, que em tese, todo servidor público, claro que raríssimas exceções, o servidor público ele tem direito à gratuidade de justiça logo de cara. E a lei fala, Luiz, se me permite, a lei fala que a pessoa natural, né, quando declara, até através do seu advogado, sem a necessidade de assinar aquela declaração de impossuficiência. Então, só de um autor declarar que naquele momento não dispõe de condições financeiras de arcar com a custo do processo, ele deve ter o deferimento do benefício, salvo quando houver indícios contrários a isso, né, evidentes, ou quando a parte contrária impugnar. Isso. Nesse sentido. Interessante. Bom, essa é uma eleição bem diferente das que a gente costuma ver, porque você vota na maioria, quem recebeu mais voto vai lá, porque, e até a dinâmica de como se fazer essa escolha junto à classe. Quero lhe fazer, nesse sentido, duas perguntas. Primeiro, você aprovou, em que sentido você aprovou a decisão da OAB em transformar essa lista 6, todos os advogados vão votar, 20 mil advogados vão votar no dia 18 para eleger essa lista 6, 3 advogados e 3 advogadas. Se você for a favor dessa paridade nesse sentido, como vocês estão se colocando, assim, quais são os critérios que você acha que um advogado deve avaliar para essa escolha? É de tempo? É a promessa? É o compromisso? Você já falou que a história do advogado militante nesse sentido, mas o que é que os advogados estão ali esperando? Tem gente que tem ali currículo nesse sentido, do ponto de vista dos cursos que fez, de qualificação. O que é que se espera aí para um desembargador também lá dentro, do ponto de vista de qualificação no Tribunal de Justiça? Você, como sempre, brilhante nas suas perguntas. Eu queria lhe dizer que eu fui talvez um dos primeiros candidatos a declarar apoio à lista paritária na OAB. E aí é importante dizer como é que funciona. O advogado e advogada, no dia 18, ele terá livre escolha para votar em quem quiser. Ele pode votar em 6 homens ou 6 mulheres. O presidente Arson, inclusive, divulgou um vídeo hoje explicando bem direitinho como se funcionará esse sistema. Porque está confundindo ainda, tem gente que confunde ainda. Ao final do processo, os votos serão apurados e as 3 mulheres mais votadas e os 3 homens mais votados comporão a lista 6, que será encaminhada para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Quero lhe dizer que concordo com isso pelo seguinte motivo. Veja, eu sou casado com uma mulher que era advogada. Luara era advogada, chegou também a ser conselheira estadual da OAB. Hoje ela é servidora pública. E lhe digo sem sombra de dúvidas que se até hoje a advogada ela fosse, né, e talvez a candidata entre nós dois seria ela. Por ser mulher, por ser até mais bonita, digamos assim, seria mais fácil de pedir o voto.
mas extremamente qualificada, entendeu? Organizada. Então, assim, ela preencheria igualmente todos os requisitos. Mas ela não poderia, nesse momento, se ela fosse advogada. Porque temos um filho de 3 meses em casa e eu não poderia fazer as vezes que ela faz hoje, de cuidar do nosso filho de 3 meses. Então, basicamente, partindo do exemplo de casa, eu mostro que as mulheres não estão absolutamente em pé de igualdade com os homens, pelo menos nessa situação aqui. Todos os obstáculos então, da frente. Eu não posso fechar os olhos para esse exemplo, né? De dizer que hoje, se minha esposa candidata fosse, né? Se a advogada fosse, ela não poderia disputar pelo simples fato de que temos um filho de 3 meses em casa e não poderia substituí-la. Então, daí a gente não pode falar de igualdade. Por isso que eu apoiei, sem sombra de dúvida, a decisão da OAB em estabelecer a paridade de gênero. E os outros critérios que eu acho que um candidato deve preencher, você falou um principal para você, tem que ser um advogado militante, ou seja, daquele que tem ali, entende de fato do batente, do exercício. Nesse sentido, você está querendo, na verdade, excluir ou tirar da possibilidade de ser os advogados que de fato não têm a vivência e estão em outro patamar do exercício? Não cabe a mim excluir, Luiz, né? Eu sou candidato e, naturalmente, um eleitor, né? Mas, para mim, o critério mais importante para quem se arvora no direito de ser um representante, né? Em pautas políticas e administrativas no Tribunal de Justiça, em ser um representante, até na atividade judicante, para ter essa sensibilidade de enxergar o advogado como um par seu, né? É de ser um advogado militante, né? Ao final do dia, ao fim e ao cabo, o que vai valer na escolha da advocacia, para aquele perfil de advogado que está se candidatando, é sua essência. E aí, eu gosto de dizer que essa campanha é de hoje para ontem, né? A gente sabe que em campanhas político-partidárias, o marqueteiro constrói uma persona, constrói aquele perfil de candidato e vive-se naquela campanha. Às vezes uma fantasia. Mas na advocacia não pode ser assim. Somos treinados para identificar mentira e fraude. Então, hoje, o que é que a gente faz? É pensar que essa campanha é de hoje para ontem. Quem foi aquele candidato até o dia que se criou a vaga? Porque hoje em dia é muito fácil você ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa humana. Mas como foi esse candidato até hoje? E é por isso que eu convido todos os advogados e advogadas da Paraíba a pesquisarem, a investigarem, a praticar o nosso ofício. A gente vive disso, né? A gente vive de investigação, de estudo. Então, faz parte do nosso ofício, de que busque saber quem são, de verdade, os 22 candidatos que se colocam à disposição da classe para ser seu representante. De tudo. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, quero saber se você não é apenas um desembargador que o TJ está criando. Está criando 7 vagas de desembargador. Se na sua vivência de advogado, você acha que de fato isso era necessário, 7 novas vagas de desembargador. E tem gente que reclama que na primeira instância vai até desafogar a segunda instância, mas a primeira instância ainda precisaria também de outras vagas nesse sentido. Rapidinho, já para um intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.